Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades do dia 27/7, que foram páginas 7 e 8 da apostila e páginas 53 e 54 do CA. E depois vamos fazer atividades nas páginas 56 e 57 do CA sobre calor, condutores, efeito estufa e aquecimento global. Então, começando aqui com as correções da página 7, aqui é só um comentário sobre a experiência que vocês fizeram. O dedo que estava na água gelada, quando colocado na água em temperatura ambiente, a gente tem a sensação que aquela água está mais quente. E quando a gente tira o dedo da água morna e coloca na temperatura ambiente, a gente tem a sensação que a água está mais fria. Por que acontece isso? Porque cada dedo estava acostumado a uma temperatura diferente. Então, quando a gente coloca os dois dedos ao mesmo tempo no copo com a água em temperatura ambiente, aquela água, embora seja a mesma e esteja com a mesma temperatura, em cada dedo a gente tem uma sensação diferente, de mais fria e mais quente. Isso acontece por causa que cada dedo estava recebendo um estímulo diferente em relação à temperatura. Então, cada um estava adaptado a uma temperatura diferente. Por isso que a gente tem essa sensação de quente e frio ao mesmo tempo no mesmo copo. Na página 8, o exercício número 1, a resposta era aquecer os pintinhos, porque a lâmpada ela não emite só a luz, ela também emite o calor que vai ser transferido para o corpo dos pintinhos. No exercício número 2, o desenho da letra A deveria ser uma espiga de milho com seta saindo da espiga para o ambiente, indicando que a espiga vai transferir o calor para o ambiente. E na letra B, as espigas param de esfriar quando tanto as espigas quanto o ambiente chegarem na mesma temperatura, que é aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, vai acontecer a transferência de calor até que as duas coisas estejam na mesma temperatura. No exercício 3, na letra A, não temos que fazer seta, porque os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Na letra B, a seta vem do corpo B para o corpo A, porque o corpo B estava mais quente. E na letra C, a seta sai do corpo A, mais quente, para o corpo B, mais frio. No número 4, a mãe de Maria costuma colocar a mão na testa apenas para verificar, comparar a temperatura dela com a da filha. Mas a importância de usar o termômetro é que o termômetro é um instrumento que dá a temperatura exata e não apenas uma comparação. Então, o termômetro ele vai fornecer a temperatura correta do corpo da criança quando está com febre. Assim, a gente termina a nossa correção da apostila. Agora, vamos para a página 53 e página 54 do CA. Aqui na página 53, no número 1, o termômetro do local onde o André está deve ser pintado até aqui, nessa reta dos 30 graus. E a temperatura onde está o Enzo vem até aqui, na linha de 5 graus. Número 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome da energia que é transferida do corpo de Enzo para o ar gelado ao seu redor. É o calor. E na página 54, o exercício número 3, o X na letra A deve ser na primeira frase, porque o animal com menor temperatura vai receber calor do corpo do animal com maior temperatura.
Na letra B, porque o cobertor ajuda a proteger o corpo dos animais, mantendo-os mais aquecidos, é porque o cobertor ele dificulta a perda de calor do corpo do animal para o ambiente, quando o ambiente está mais frio. É só a gente lembrar que o cobertor é feito de material mau condutor de calor. Então, ele vai isolar o calor no corpo do animal, evitando que esse calor seja transferido para o ambiente. E no exercício 4, as palavras ficaram assim. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor sempre é transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e a sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. Assim a gente termina as nossas correções. Agora eu vou explicar as atividades do dia. Aqui no CA, página 56, no exercício número 8, vocês precisam marcar X na frase que explica o porquê que a garrafa quebrou quando a água congelou. No exercício número 9, nós temos que relacionar os materiais que estão formam cada um desses objetos aqui embaixo. Então, aqui nós temos os materiais com letras, cortiça para a letra A, cerâmica para a letra C, a lã para a letra E, papel, letra G, metal, letra B, madeira, letra D, isopor, letra F. E aí a gente vai olhar, olha só, aqui nós temos tanto a xícara com o pires, quanto também esse suporte onde nós estamos colocando essa xícara e esse pires. Então, nesse caso, nós temos dois materiais. Com isso, a gente vai ver qual é o material da xícara, dentre esses aqui, e qual é o material desse suporte. E aí, a gente vai colocar aqui as letras referentes a cada material. Mesma coisa para o restante, veja só. Aqui, por exemplo, nós temos esse copo, que eu não posso falar do que ele é, senão eu respondo. E temos isso aqui também envolvendo o copo. São dois materiais. Aqui, mesma coisa, temos a panela e temos a colher, que são dois materiais diferentes. E aí, depois que a gente terminar de colocar as letrinhas, nós vamos escrever aqui quais dos materiais são bons condutores de calor e quais são maus condutores de calor. E na página 57, nossa última página de hoje, no exercício 10, nós temos que marcar as afirmativas que completam corretamente a frase abaixo. Blocos de neve compactados são usados para construir iglus porque funcionam como... Aí vocês vão ver qual frase vai completar. Aqui, pessoal, nós temos duas respostas que se encaixam nessa frase, tá bom? A gente precisa lembrar que os blocos de neve compactados tem ar dentro, e essa presença de ar dentro desse bloco ajuda a conservar a temperatura de dentro, porque o ar é um mau condutor de calor, tá bom? Então, com base nessa explicação, vocês vão analisar quais frases completam a frase aqui do quadrinho. No exercício 11, nós temos a informação de que alguns gases têm a capacidade de manter parte do calor do Sol
na atmosfera terrestre, como a gente estudou lá naquela página sobre o aquecimento global na apostila. E alguns outros gases aumentam a temperatura do planeta, que são alguns gases que são liberados na indústria pela poluição em geral. Existe um aumento de gases que vai causar a intensificação dessa sensação de calor no planeta, que é o que a gente chama de aquecimento global. Então, com base nessas informações, vocês vão procurar no caça-palavras as palavras, os nomes que têm relação com essas 3 bolinhas. Qual é o nome do fenômeno natural que ajuda a manter a temperatura da Terra? Aquele fenômeno que eu expliquei na videoaula, que é bom para o planeta, que sem ele a Terra seria muito fria e não aconteceria a existência da vida como nós conhecemos, por causa da temperatura que seria muito baixa. Então, esse efeito é um efeito necessário. Qual é o nome desse efeito? Já na próxima bolinha, qual é o nome de um dos gases que ajudam a manter o calor do Sol na atmosfera terrestre? Na videoaula eu também expliquei em relação às plantas, lembra? Em relação à fotossíntese, elas usam qual gás e elas liberam qual gás? Aquele gás que elas absorvem é o gás que ajuda a manter o calor do Sol no planeta Terra, na atmosfera. E qual é o nome de um meio de transporte que evita o aumento de gases poluentes no ar? Ou seja, um meio de transporte alternativo para a gente evitar a liberação de gases pelos escapamentos dos veículos. Então, qual seria esse meio de transporte? E assim a gente termina a nossa atividade do dia. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima aula!